meu nome é Regina e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre a história da adoção dos meus gatos. Enfim, longa história. Tudo começou, a pandemia começou em março, né? Em março, contei essa história no meu último vídeo, enfim, mas em março a cadelinha que eu tinha faleceu, infelizmente. Contei essa história no último vídeo, então vou contar de novo porque eu não quero chorar de novo. Mas fica aí registrado esse momento da minha história. Logo depois que isso aconteceu, eu estava devastada, obviamente. Pensei, nunca mais vou ter outro bicho de estimação, não quero passar por isso de novo. Ah, meu Deus, dor e sofrimento. Não tava nem passando pela minha cabeça ser outro animal de estimação, nem tão cedo. Tudo bem que na minha casa tem 500 cachorros? Tem, mas assim, nenhum deles é meu. Mas enfim, se eu me mudasse hoje, eu não podia levar nenhum dos cachorros aqui de casa porque são dos meus pais. Entende esse conceito de meu bichinho de estimação do meu pai e etc. Pronto, é esse conceito. E aí estava 0% eu pensando em ter outro animal de estimação tão cedo assim, e eu mesma fosse atrás de pegar e cuidar. Até que um belo dia, estávamos existindo aqui nessa casa e meu pai me fala a seguinte coisa. Ele tinha ouvido gatinhos dentro do galpão que tem aqui em casa, gatinhos bebês, que ele escutou miados. E aí lá vou eu procurar onde é que estão esses gatos e eu acho eles numa caixinha de papelão dentro de um bando de caixa que tem lá. Obviamente, desespero. Era um dia de manhã, eu lembro. Era uma segunda-feira de manhã, lembro como se fosse hoje. No dia 4 de maio, eu tenho no meu calendário do ano passado. No dia 4 de maio, era uma segunda-feira, e eu lembro exatamente porque eu tava planejando fazer várias coisas pra esse dia, assim, plano de aula, correção de prova, tudo isso que eu trabalhava como professora na época. Hoje em dia não trabalho mais porque pedi demissão por motivos de saúde mental. E aí eu trabalhava como professora na época ainda, e essa segunda-feira eu tinha que fazer várias coisas. E eu lembro que eu tava muito ocupada, assim, eu lembro que era um dia que eu tinha planejado pra fazer várias coisas e eu tava, tipo assim, super nervosa, cansada. Eu já falei tudo que eu falei no último vídeo. Tá tudo explicado lá. Enfim, tava com aquilo tudo. Achei eles numa caixa velha no galpão, uma caixa de papelão que tinha lá, com as coisas que a gente guarda várias coisas aqui no galpão de casa. Tem, assim, muita coisa mesmo que a gente não usa no dia a dia e fica tudo guardado lá em caixas. E numa dessas caixas lá tava 3 coisinhas minúsculas, 3 gatinhos. E aí eu já tinha um contato de vários veterinários, de pessoal de ONG, que meu pai ajuda muito uma ONG que tem aqui. Então eu tinha um contato de ONG, eu tinha um contato de veterinários, eu tinha um contato de cuidadores de animais, de tutores, né? Que são as pessoas que só resgatam o animal e tentam ajudar eles e depois dão pra adoção de maneira independente. E aí eu surtei, em primeiro lugar eu surtei. Aí assim que eu vi eles eu fiz, meu Deus do céu, e agora? E tava sem um gato adulto por perto, né? Aí eu mandei mensagem para os veterinários que eu conheci, que eu tinha o número, mandei mensagem pra ONG e mandei mensagem para os tutores que eu conhecia. E aí eu mandei mensagem para todos eles falando, eu achei esses gatinhos aqui, mandei foto, como é que eu faço pra cuidar deles? O que é que eu faço? Eu pego, eu não pego? E eu não tinha encostado neles ainda porque eu tava com medo de encostar e a mãe ter rejeição, né? Porque pelo menos isso eu já sabia, que em filhote de animal a gente não encosta pra não deixar o nosso cheiro. Então eu só tinha pegado a caixa e aí eu peguei a caixa, quando eu vi o que era, eu deixei lá, sem mexer, sem tocar neles de fato. Porque até então eu só tinha cuidado de cachorro. E não tinha cuidado ainda e não tinha essa experiência de cuidar de recém-nascido, de um animal recém-nascido que tivesse acabado de sair do útero de um cachorro. Porque todos os cachorros que eu acompanhei desde filhotes, eles tinham a mãezinha deles que estavam cuidando. E tipo assim, não tem que fazer muita coisa quando eles têm a mãe dele, mas quando eles estão sozinhos é uma história completamente diferente. E eles falaram, não mexe neles, deixa eles aí e fica por perto pra ver se a mãe deles aparece. Se a mãe deles aparecer, aí você tenta pegar a mãe, depois pega os filhotes e coloca em um canto seguro. Até aí tudo bem. Coloquei um coisa de carne em cima da mesinha que tem lá no galpão e fiquei esperando. E aí, o dia que eu ia passar trabalhando, eu levei minhas coisas pra fora de casa e fiquei sentada na mesa que tem aqui fora e ficava olhando pra lá direto. Eu deixei aberta, mas sem ficar lá dentro, com os cachorros presos, pra não ter perigo de eles irem lá dentro se o gato aparecesse. E aí eu fiquei esperando e assim, tempos e tempos, o que não é saudável pros gatos, eu sei hoje, mas na época eu não sabia. Então, assim, eu fiquei esperando. E aí, eventualmente, apareceu um gato. Fui lá olhar e era um gato laranja, tinha um filhotinho laranja. Eu pensei, nossa, super pode ser a mãe. Fiquei lá, esperei ele comer, tentei fazer amizade, me aproximei aos poucos, assim, fui falando de boas. E ele ficou, ele não correu, assim, ele
não ficava perto de mim, mas ele não correu. E aí ele virou e eu notei que ele era um macho. Eu fiz, não é a mãe, claramente, né? Não tem como ser a mãe. E eu ainda aproximei os filhotinhos dele, assim, só pra ver qual era a reação dele. Mas, enfim, não teve reação nenhuma. Ele, tipo assim, só se afastou. Graças a Deus, porque eu penso hoje em dia nisso, eu penso que ideia idiota que foi. Vai que ele avança em cima dos gatos. E aí continuei eu nessa saga de passar o dia esperando. E eu continuei falando com eles. Eles, não encosta neles, espera a mãe até o último momento. A gente tem que fazer de tudo pra a mãe estar perto deles, pra não acontecer nada de ruim. Eu falei, ótimo, tá lindo, tá tudo certo. Beleza, uhul. Chegou a noite e nada dessa gata aparecer. Aí eu falando, né, falei com meu pai, falei com a minha mãe, com os veterinários, com o pessoal das ONGs e conversando com eles, e aí tava muito naquelas. Pego, não pego, qual é a pior coisa que eu posso fazer pra eles? E aí, no final das contas, meu pai falou, não, eles ainda estão se mexendo, eles ainda estão miando, eles ainda estão fazendo barulho, eles ainda estão alerta, deixa eles aí. No mínimo, a mãe deles apareceu, tu não viu, é melhor deixar eles aí do que tirar eles daí e correr o risco da mãe deles vir aqui à noite, eles não estarem, ela sair pelo terreno procurando eles e os cachorros. A gente sempre tentava evitar e tal, mas quando eles viam um gato, principalmente um gato entrando aqui no terreno, o instinto deles era atacar, até porque eles não tinham convívio. Então era um medo assim muito latente, porque tinha gatos no galpão, a gente sabia, mas eles não tinham acesso ao galpão, os cachorros não têm acesso ao galpão, então eles não conseguiriam pegar o gato lá. E eles estavam se mexendo, estavam miando e tal, e aí eu perguntei, olha, deixa eles passarem a noite lá, tal, falei essa informação pra todo mundo. Algumas pessoas me responderam, outras não. Algumas pessoas de ONG disseram, não, você que sabe, é melhor não pegar pra mãe, se tiver uma mãezinha, ela não abandonar eles e tal. E eu fiz, tá bom. Não, já tinha conversado com meu pai, né? E aí eu decidi, não vou pegar, vou deixar eles lá. E pra o caso da mãe voltar à noite, eles estarem lá. E aí foi essa decisão que eu tomei na primeira noite, no dia 4, quando eu achei esses gatos. No dia seguinte, assim que eu acordei, não dormi, né? Obviamente, não dormi, eu tenho ansiedade. No dia assim que nasceu o sol, a primeira coisa que eu fiz foi correr lá, abri o galpão, entrei e ainda escutei eles miando. E eles ainda estavam vivos, ainda estavam ativos. E aí meu pai falou, se eles ainda estão vivos, eles ainda estão ativos, sinal de que tem uma mãe. E aí eu falei que o pessoal, eles disseram, não, realmente eles estão se mexendo, se tá tudo bem, é porque provavelmente tem uma mãe. Nesse outro dia, meu pai saiu e aí ele achou um corpo de gato. E aí foi que a preocupação, era uma fêmea. E aí foi que a preocupação deu mais um dia, eu sentada, porque nesse outro dia também não tinha que ir na escola. Coloquei mais comida lá, passei mais o dia esperando pra ver se aparecia. Não apareceu gato nenhum. E esses gatos só continuavam gritando. Qualquer barulho que eles ouviam, eles começavam a gritar. E aí foi nesse momento que eu acho que a mãe deles era a gatinha que tinha sido atropelada na frente de casa. Comecei a ficar muito desesperada. Mandei de novo mensagem pra todo mundo. Eles estão gritando mais, o que é que eu faço, não sei o que fazer, pra todos eles, pra todas as ONGs. Teve pra ONG, pra veterinário, pra os tutores, pra todo mundo que eu conhecia que tinha alguma experiência com animal, eu tava mandando mensagem. Eles disseram, não, agora você não achou a mãe até agora, realmente tá preocupante. E aí, uma das meninas da ONG falou, olha, você pode comprar fórmula ou tem vídeos de tutorial de fórmula pra gato na internet. Você tem essas duas opções. Como eu tava desesperada, eu não sabia o que fazer, eu fui no YouTube e pesquisei como fazer leite para gatos filhotes. No YouTube você vai achar também esse vídeo se você for pesquisar. E aí, graças a meu bom Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, eu tinha os ingredientes que pedia. E aí, eu li os comentários, né? Todos os comentários muito dizendo, ai, meu gato sobreviveu, eu dei isso pra ele. Eu achei que ia morrer, eu dei isso, sobreviveu, tal. Continuei, né, olhando os comentários da receita, né, de leite para gato recém-nascido, e todas as mensagens até então eram, não, deu super certo, funcionou pro meu gato, dei pro meu gato viveu, tá vivo até hoje. E aí eu fiz, da pior das hipóteses que eu tenho pra lidar, essa aqui é a melhor. Eu fiz lá o leite com os ingredientes que eles disseram que era pra fazer, fui lá, peguei os gatinhos, peguei uma seringa e fui dando assim, com a seringa, conta-gotas, assim, morrendo de medo de afogar eles. Teve uma hora que eu achei que eu ia afogar eles, e antes disso,
devo acrescentar que eu pesquisei na internet vídeos, vários vídeos. O pessoal da ONG e o veterinário e tal, já tinham me falado como é que cuidava mais ou menos por cima, como é que cuidava de gatinho filhote. Mas eu olhei ainda vídeos tutoriais que tem vários aqui no YouTube de como cuidar de filhote, que tem que alimentar eles com a barriguinha pra baixo, nunca com a barriguinha pra cima. Coloquei uma garrafinha com água morna, com lençol neles. Olha quem apareceu no videozinho que é falando sobre ele. Oh, meu nenenzinho, tá bom, tá me empurrando já, né? Não quero, tá bom, tchau. Coloquei a garrafa com água morna pra esquentar, com um lençolzinho. E eles mais pra cá pra esquentar eles, porque tem que deixar eles quentinhos. E coloquei de volta. E aí toda vez que eu tinha... E tem que alimentar eles de 2 em 2 horas. E aí eu colocava eles lá, depois eu ia pegar e dava com a seringa. Colocava eles lá, depois eu ia pegar e dava com a seringa, porque eu tava com medo da mãe voltar. Tudo bem que eu já tinha pegado neles, porque eu tava com muito medo deles morrerem de fome, né? E eu também tava com medo da mãe voltar e eles não estarem lá. E até umas altas horas da madrugada eu fiquei fazendo isso. O outro dia de manhã eu acordei cedo de novo e fui lá olhar pra ver se eles estavam vivos, e eles estavam. Só que nesse dia eu tinha que sair pro trabalho. E esse dia eu tinha que ir pro trabalho, e aí como tava na quarentena, eu tenho vários problemas respiratórios, o meu pai foi me deixar de carro até porque meu trabalho era perto da minha casa e os gatos estavam aqui. Ele ia voltar pra casa pra ficar olhando se os gatos estavam vivos, se os gatos tinham alguma reação e tal. E quando eu tinha olhado de manhã, eles ainda estavam vivos. E aí meu pai saiu, me deixar no meu trabalho, foi no supermercado fazer uma compra de tudo que ele queria e voltou pra casa. Quando ele voltou pra casa, ele acha a minha gatinha, que é a Olivia, junto com a nossa cadela aqui de casa, que é a Malu. Ele achou as duas juntas. Ele se tocou que a gatinha tinha escapado de dentro do galpão. Não sei como, eles eram filhotes, recém-nascidos, assim, eles não conseguiam nem se mexer muito. Eles não conseguiam nem andar, se deslocar. Eu não sei como é que ela fez isso, mas enfim, ela saiu do galpão onde ela tava e veio parar fora, e a cadela simplesmente adotou ela. A cadela saía carregando como se fosse filhotinha dela mesmo. Enfim, daí meu pai chegou e tava a gata junto com a cadela super com ela no peito, a gata tentando mamar. E meu pai, tipo, Regina, olha aqui, mandou a foto pra mim da cadela com a gatinha com ela, né? Eu fiz, como assim, pai? A gata tá com a Malu? Como é que isso aconteceu? Pai, não sei, eu cheguei aqui e tava. Isso foi já na quarta-feira. A gente achou eles na segunda, passou um dia que eu surtando, e aí na quarta-feira isso aconteceu. Aí eu tinha que gravar uma aula na escola, porque a gente até então tinha que ir pra escola pra gravar as aulas. Não dava pra gente gravar de casa ainda. E como eles ainda disseram na quarta-feira de manhã, eu tinha recém saído pra trabalhar, eu tinha que chegar na escola às 7 horas da manhã. E aí ele foi lá no galpão e pegou os outros dois que estavam lá na caixa pra apresentar pra Malu. Que aí que ele mostrou mais esses 2 gatos pra ela, que os gatos começaram a miar. Dá pra ver ele ali atrás. Ele tá passeando aqui pelo quarto. E dá pra ver, eu acho. É que eu sou míope, não consigo nem ver a câmera direito, o que é que tá aparecendo, o que é que não tá. E aí meu pai pegou, foi lá no depósito e trouxe os outros 2 gatinhos e colocou na frente da Malu pra ver qual seria a reação dela. E aí ela pegou e ficou super mãe, assim, dos 3 gatos. Pra ela, eram filhotes dela. Totalmente, completamente filhotes dela. Nada de estranho na situação pra ela. Ela pensou, nossa, eu tive filhotes, nem sei como. Ficou com eles. E aí meu pai mandou mais fotos. Olha, eles estão juntos, tal. E aí eu só tinha que ficar lá na escola durante o período da manhã, porque eu só tinha umas 4 aulas assim pra gravar, o que cada um era 50 minutos, então foi certinho o período da manhã. Quando deu meio-dia eu pude voltar pra casa. E aí que eu saí da escola e voltei pra casa, eu já voltei pra ver a cadela agindo super como mãe dos gatos. E aí eu aproveitei que ela tava lá, eu falei com eles, tem problema que cadela se adaptou com os gatos, pra eles, que eu digo os veterinários e os tutores, as pessoas que têm mais conhecimento do que eu. E aí eles falaram, não, isso é ótimo, vai estar super certo pra ela e tal. E lembrando, eu esqueci de falar esse assunto, mas aí quando eu falei antes, quando eu tava falando assim que eu achei eles, que eu falei pro pessoal da onde eles pegavam os gatinhos filhotes, eles falaram que não, porque a chance de sobrevivência deles era pouquíssima. E eles preferiam usar o tempo deles com animais que fossem assim, tivessem machucados, e que eles soubessem que eles poderiam ajudar. E eles disseram que não ia pegar os gatinhos recém-nascidos, porque pra eles sempre os gatinhos morriam e não dava certo pra eles ficarem com os gatos. Voltando pra Malu. E a Malu
adotou os 3 gatos como se fossem filhos dela. E aí eu aproveitei isso, falei com os veterinários, perguntei se estava ok. Eles falaram, não, se ela tá a fim de cuidar, deixa ela. Os instintos dela são muito melhores e aí ela vai cuidar deles melhor que você. E até então eu tava fazendo todos os cuidados que é pra gente ter com um gatinho filhote, que é de ajudar eles a fazer xixi, cocô, essas coisas que você tem que fazer quando tem gatinhos filhotes na sua mão. Você tem que ajudar eles a fazer xixi, cocô e tal. E eles disseram, não, os instintos dela são ótimos, ela já vai fazer essa parte. Não, cuidar de um gatinho recém-nascido parece muito com de um cachorro recém-nascido, ela já vai dar calor pra ele, já vai ser ótimo. Eu pensei, nossa, que maravilha. E aí a cadela adotou ele. Eu aproveitava que ela já tinha meio que adotado eles e eles estavam mamando nela já. Aí eu pingava, tipo, de 2 em 2 horas eu ficava pingando o leite que eu tinha feito da internet nos seios dela. Pra eles conseguirem beber dela, pra não correr o risco de afogar eles, porque eu tinha muita segurança de dar leite pra eles na seringa. E até então não tinha comprado mamadeira ainda pra eles, né? Ela não tava dando leite, né? Ela só tava agindo como se fosse mãe deles, mas ela não tava dando leite. E aí essa foi minha tática brilhante, genial, de ajudar eles a comer sem ter que dar literalmente na boca deles o leite. E aí foi aí que 1 ou 2 dias depois, eu não sei, porque nesse tempo, assim que eles apareceram, eu não tava dormindo nada, porque eu tinha que acordar de 2 em 2 horas pra dar leite pra eles, e aí tinha ansiedade e tal, não tava muito bem assim de dormir, eu não tava dormindo muito. Então pra mim os dias, a partir de agora, os dias viram uma mescla de não sei o que é que tá acontecendo, não sei que dia é. Mas enfim, acho que 1 ou 2 dias depois, minha outra cadela, a Maia, ela começou a dar leite. Do nada, assim. Ela escutava eles miando muito e ela começou a lactar. Eu fiquei tipo, nossa, que do nada, porque ela nunca teve filhote. A Malu eu entendia porque a Malu já teve filhote já. E aí eu pensei, não, ela só tá lembrando que ela já foi mãe e tal. E a Maia, ela nunca tinha tido filhote. Aí do nada ela começou a lactar. E aí eu fiquei, nossa, que estranho, que bizarro, que coisa louca, né? Eu peguei e mandei mensagem pra todo mundo de novo. Ah, ela pode dar de mamar pros gatos, sarará. E eles disseram, não, pode sim, pode deixar o leite aparecido, não sei o que lá. E eu disse, tá bom, vou deixar. A tutela das duas que dividiam, né? Porque a Malu adotou e pouco tempo depois a Maia também adotou. E aí elas criaram um apego com eles dois, que de vez em quando eu tinha medo delas duas brigarem por causa deles. Mas a gente tentava controlar. Eu trazia as duas pro meu quarto, colocava aqui do lado da minha cama, aí ficavam uma amamentando, a outra lambendo, a outra amamentava, a outra lambia, ficava nesse negócio, elas duas. E aí nessa parte eu relaxei mais, porque eu pensei, não, a Maia tá produzindo leite, ela amamenta eles, vai dar tudo certo. E eles realmente pegavam e ficavam mamando assim nela. E aí eu meio que descansei, né? Depois que ela começou a dar leite, de 1 para 2 dias depois que ela começou a dar leite, e eu parei de ajudar eles a se alimentarem de 2 em 2 horas, porque eu achei que ela tava dando leite suficiente pros 3, livre demanda, tava tudo lindo. Só que aí, um dos 3 que... Panchinha dele, olha a panchinha dele hoje em dia. Ó a panchinha. Ai, não reclame não, sua panchinha. Eu vou mostrar a sua panchinha, E aí, esse bonito começou a dar... Parecia que ele tava desmaiado. Eu vou colocar uma foto aqui. Quem não quiser ver a foto, só pular pra esse minuto aqui, porque realmente parece que ele tá morto. E aí, eu super achei que ele tinha morrido. Todo mundo aqui em casa achou que ele tinha morrido. Ele tava frio, gelado e caído, né? E aí ele não levantava, ele não mexia. A gente tentou ver se conseguia sentir algum batimento cardíaco, não conseguiu. Mandei mensagem pra menina, pro veterinário. O veterinário falou, acho que ele tá morto. Mandei mensagem pra menina da ONG. Ela falou, olha, não se preocupa, não foi culpa sua cuidar de gato recém-nascido. É muito difícil realmente, não sei o que lá. E todo mundo, total de todo mundo, deu ele por morto. E aí eu sei que eu peguei ele, não sei porquê também, peguei ele e coloquei perto do peito da cadela. Isso era de noite já. Eu acho que eu tinha saído nesse dia pro trabalho e tinha voltado só à noite, porque eu tinha tido que resolver um negócio lá na escola. E aí quando eu voltei ele tava desse jeito. E aí eu segurei um peito da cadela e coloquei ele pra mamar. E aí ele meio que recobrou a vida e começou a mamar. Eu fiquei, como assim? Eu achei que tu tava morto. E aí ele ficou lá mamando na cadela. E eu tipo...
sem entender nada. E aí acontece que no final das contas ele tava super desidratado, super, como é que se diz, desnutrido, porque os outros dois gatos mamavam na cadela e não deixavam ele mamar. E aí, mamavam na cadela é uma frase meio estranha. Dois gatos estavam se alimentando e não deixavam ele comer, né? Porque quem tava cuidando da alimentação deles era a pobre da Maia, que resolveu lactar. E aí eu deixei ela adotar eles, né? Só que ele não conseguia se alimentar porque os dois esfomeados iam e não deixavam ele comer também. Ele foi ficando fraco, foi ficando mais fraco. E aí chegou num dia que eu achei que ele tava morto. E aí eu coloquei ele lá e ele voltou à vida. Isso já era à noite e não tinha mais muito o que fazer à noite. Eu só continuei acordando de 2 em 2 horas e tendo certeza que os 3 estavam comendo. Porque até então eu tava meio despreocupada com isso. Até quando eu tinha que sair pro trabalho, eu despreocupava com isso porque eu achei que a cadela ia estar suprindo todas as necessidades deles, né? Mas aí isso aconteceu e aí eu fiquei acordando a madrugada inteira, não dormi, né? E ela me prometeu que ia doar os 3 gatos. Eu acreditei, né? Sabe que o microfone tá bem aqui? Falei de graça. Eu acho que dá pra ouvir, o microfone é bom. Isso aí é verdade, eu realmente prometi que eu ia dar eles pra adoção depois. Eu prometi, mas eu fiquei acordando de 2 em 2 horas pra ter certeza que eles estavam conseguindo todos comer, né? Serem amamentados e tal. No dia seguinte eu falei, pai, o senhor tem como ir na veterinária pra mim, pra eu comprar fórmula e mamadeira? Porque eu parei de confiar, de deixar a Maia dar leite pra ele, porque foi recém. Assim que eles surgiram, a Malu adotou, no dia seguinte a Maia adotou. Então, tipo assim, eu não tinha comprado fórmula, não tinha comprado mamadeira. Eu pedi, pai, o senhor tem como comprar mamadeira pra gato e fórmula pra gato? Aí meu pai foi num pet shop, comprou as coisas e trouxe de volta pra casa. E aí, a partir desse dia, eu comecei a dar fórmula pra eles, de 2 em 2 horas, eu dava e dava fórmula, e aí eles começaram a crescer. Chocada que aquele nenenzinho quase morto que tava daquele jeito, é essa criança aqui, essa criança. Olha o tamanho disso. Achei a coisinha mais linda. Como é que ficou tão lindo desse jeito? Parecia um morceguinho, você parecia um morceguinho. Era assim, parecia um morcego. Dos outros dois eu não tô mostrando, mas é porque eles estão vivendo a vida dele. Esse aqui quer estar aqui, então eu tô mostrando ele. Normalmente eu mostro o laranja também, já mostrei laranja em outros vídeos e tal. E a Olivia eu nunca mostro porque ela nunca tá no meu quarto. Ela só vem pro meu quarto na hora de dormir. Ela dorme aqui comigo, mas o resto do tempo ela não tá nem aí pra mim. Que é uma coisa que eu já aprendi a lidar já. Mas eu só queria dizer porque eu só mostrei ele e não mostrei os outros dois. É porque os outros dois não estão afim e ele tá aqui do meu lado. É só essa a explicação. Eu não deixava eles ficarem com elas, né? E aí de vez em quando eles ficavam, meio que ela ficava amamentando eles. E aí quando ela não queria, ela só levantava e ia embora. Mas aí eu tava já despreocupada porque eu tava dando fórmula pra eles de 2 em 2 horas. Então meio que eles amamentavam pra suplementar. Então assim, eu já tava 0% preocupada com a possibilidade de eles morrerem nessa época. Mas aí elas continuaram cuidando deles, eu continuei até um dia desses as cadelas pegavam eles assim pelo pescoço e saíam carregando. Hoje em dia que elas pararam mais. E aí aconteceu que todos os cachorros de casa começaram a se adaptar com a existência deles, começaram a entender que eles tinham gatos. E aí eu não sei qual foi o dia que minha cadela percebeu que eles não eram cachorros, porque até então ela achava que eles eram. Inclusive, nessa época, a ONG, acho que tem até uma foto, eu tenho a foto. Na mesma época que eles estavam amamentando, que elas tinham adotado eles, meu pai foi pegar um cachorrinho, um bebê na ONG, pra levar da ONG pra casa de uma pessoa que queria adotar o cachorro. E aí meu pai foi lá, pegou ele na ONG e trouxe ele aqui em casa até a hora que a mulher pudesse receber o cachorro na casa dela, né? E ele foi pegar de manhã, ela só podia receber à tarde, era uma coisa assim. E aí meu pai trouxe o cachorro pra casa. O cachorro tinha acabado de ser desmamado, né? Ele viu a Maia deitada, dando leite pros gatos e pegou e foi tentar tomar leite também, né? E aí ela se assustou tanto, ela ficou tão nervosa com o cachorro, porque eu não sei o que ela fez. Ela surtou, assim, ela levantou, ela ficou, não, esse não é meu filho. E foi uma das coisas mais engraçadas do universo, o fato dela não compreender que um cachorro... Enfim, não sei, ela não achava que cachorros filhotes eram... Eu não sei nem como é que contar essa história. Mas isso aconteceu. Ela estranhou que tinha um cachorro mamando, mas ela não estranhou ter gatos mamando. Conceito, né? O conceito.
Mas até hoje eles são uma coisinha mais fofinha um com os outros. A Malu com os gatos, a Maia com os gatos, só que a Maia ela é um fofo mais agressivo, porque ela quer pegar eles e carregar, que nem quando eles eram filhotes, e eles não gostam mais disso hoje em dia. Eles já evitam essa parte da convivência. E aí depois que eu comecei a dar fórmula, eles começaram a crescer, e aí eu só continuei os ciclos deles, né? Porque aí sai de 2 em 2 horas para 3 em 3 horas, e aí depois de um tempinho, na quarta pra quinta semana, você já pode começar a dar de 4 em 4 horas a fórmula para eles. Então só fui acompanhando o crescimento deles, espaçando de acordo com o que tinha que ser, os períodos de tempo deles, e aí depois de um pouco de tempo eu comecei a fazer introdução alimentar com as papinhas próprias para introdução alimentar de gatos, né, que quando eles estão parando de tomar só leite e vão começar a comer comida, e aí eu fui trocando a fórmula por comida, mas continuei dando fórmula para eles se manterem hidratados. Aí depois eles começaram a aprender a beber água, e aí eles cresceram e hoje em dia eles estão gigantes. E aí quando eles estavam nessa fase assim, de começar a comer, minha mãe pegou e falou: e aí, tu não vai dar eles para adoção não? Eu fiz: agora é tarde demais, né? Porque eu me apeguei, assim, eu tinha dito, porque como minha cadela tinha acabado de falecer, eu tinha dito: não, mãe, eu vou pegar eles só pra cuidar deles. Vai ser só até eles estarem na idade pra poder ir pra adoção e tal. Eu não vou pegar eles pra mim, não se preocupa, que eu não vou ficar com eles. Não é? Jamais ficaria com eles. E aí quando eles tinham por volta, assim, dos 6 meses, quando a veterinária falou que já podia castrar, eu já castrei os 3 logo de vez. Desde então, minha família já resgatou alguns gatos. Fotos aqui pra vocês. Tem essa gatinha aqui que tá na cama com eles. E meu pai resgatou ela da rua e a gente fez a adoção a gente mesmo. Teve esses gatinhos aí que estão aparecendo, que minha irmã levou pra casa dela e fez o processo de cuidar, castrar e dar eles pra adoção. E teve mais um gato que a gente adotou, não sei se que a gente resgatou da rua. Também era filhotinho quando meu pai resgatou. Só que esse aí a gente levou ele pra ONG, porque ele já comia. E os gatos ainda eram filhotes, assim que ele chegou, eles não tinham tomado a vacina. E a ONG já tava aceitando ele porque ele já tinha desmamado, ele já era um pouquinho mais velho. E aí, como eu tava com medo de deixar os 4 ficarem juntos, na época que ele foi resgatado, meu pai já levou ele direto pra ONG, a ONG aceitou ele na época, e aí ele foi pra adoção também, porque ele era filhotinho, e filhotes são, de forma geral, é muito mais fácil de adotarem filhotes do que de adotarem gatos adultos, né? E aí foi isso, essa é a nossa trajetória com os gatos aqui de casa. E agora tá bonito aqui, deixa eu mostrar pra vocês o bonito. Tá bom pra você assim? E aí, meu filho? Tá quase, só falta eu finalizar. Lá vai ele embora. Tchau, filho. Você vai embora. Minha mãe chegou, ele gosta mais da minha mãe que de mim. E minha mãe nem gosta dele. É esse vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido até agora. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal. E se você é uma pessoa que gosta de gatos, por favor, deixe seu comentário. E é isso. E foi essa a história da adoção dos meus gatos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Yeah, my mind's key rushes of emotion. Now let's do it again.